Você vai dar um título assim, As Loucuras de Deus. Você sabia? Você sabia que Deus não é bitolado, rotinado? Você sabia que Deus, Ele faz coisas absurdas, realmente para mostrar que Ele é Deus? Se você está esperando que Deus vai trabalhar da forma que você está imaginando que Ele vai trabalhar, esquece, querido. Esquece. Porque Deus não trabalha padronizado. Deus não tem um padrão. Deus não vai pensar que o homem vai administrar o que Deus vai fazer. Não, querido. De repente você chegou aqui nessa noite e você está esperando algo de Deus. E você está dizendo, pensando com a tua mente assim, olha, Deus vai agir assim. Ah, eu já sei como é que Deus vai agir. Diga para o teu irmão, tu não sabe não. Deus é louco, cara. Deus é muito louco. Amém? Estava acontecendo, né? Em Israel, sabe? Uma escassez. Não só uma escassez de fome. Presta atenção aqui. Não só uma escassez de fome. Estava acontecendo uma escassez espiritual. Sabe, o rei Acabe estava ali introduzindo religião falsa, religião pagã. E se não fosse ainda, ele tinha casado com Jezabel. Se você sabe o que é Jezabel, é aquela que mata os profetas, é aquela que destrói a palavra de Deus. Estava assim, uma escassez. Estava uma bagunça aquele reinado. Estava tudo tão difícil. Eles estavam fazendo tudo que era mal aos olhos de Deus. Depois você lê em casa, 1 Reis 16. Acabe fez o pior governo. Será que alguma coisa é similar? Que alguma coisa está te chamando a atenção? Acabe fez o pior governo. Ele estava reinando sem a direção de Deus. É igual o Brasil hoje, está reinando sem a direção de Deus. Está adorando a Baal, está adorando imagem, está adorando um monte de coisa, mas não segue o que Deus diz. Por isso que está essa bagunça. Essa semana na cidade alguém me disse, meu Deus, eu estou com medo de morar em Morro da Fumaça. Eu estou com medo de morar em Estação Cocal. O negócio está assim, uma loucura. E estava acontecendo exatamente isso no reinado de Acabe. Porque Acabe deixou de buscar o Senhor. Ele começou a buscar o Deus de Baal. Ele começou a fazer altar para Baal. Ele começou a criar estrutura humana. E Deus não age, querido, amado, em estrutura humana. Eu sei que você tomou banho para vir para cá, você está tudo bonitinho, querido, mas não adianta essa capa não, querido. A nossa mudança é de dentro para fora, meu amado. Deus não olha a aparência de homens, Deus não olha a forma de homem. E ele estava com uma coisa totalmente errada ali. E ele estava fazendo tudo errado. Se você ler em casa, foi o pior, vamos dizer, reinado, o pior rei que teve. E Deus abominou, porque além dele errar, dirigindo o povo, tudo errado, sabe, uma escassez de palavra, uma escassez de presença de Deus, ele também casou com Jezabel. E Jezabel, querido, é um espírito terrível, que acaba com os ministros, acaba com a igreja, acaba com os profetas, e ela é introduzida assim no meio da igreja às vezes, e a gente tem que estar bem atenado para que Jezabel não pegue os profetas. Bom, e se você abrir em 17, ora, no meu diz assim, aí então, qual é a letra? NVI? Bota a Bíblia da pastora, eles vão ficar tudo diferente aí, amado. Mas se não tiver, deixa assim. Eu vou ler na minha, tá bom? Ferreira de Almeida, atualizada. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Eu já começo a pregar desde o primeiro capítulo aqui, primeiro versículo. E então se levantou alguém corajoso. Sabe o que Deus está esperando? Que se levante alguém nessa nação, que se levante alguém aqui na sede de Morro da Fumaça, ou nas outras denominações, que se levante alguém que combata o bom combate. Que se levante alguém que faça a diferença, porque aí então, na escassez, onde que estava tudo errado, onde que estava reinando Jezabel, onde que estava reinando idolatria a Baal, altares a Baal, fora da direção de Deus, aí se levantou Elias. Tem algum Elias aqui nessa noite? Tem algum Elias que vai fazer a diferença nessa cidade? Tem algum Elias aqui que vai fazer a diferença na rua que mora?
Tem algum Elias aqui que vai fazer a diferença na sua casa, na sua linhagem, na sua herança genética? Tem alguém aqui, amados? E então se levantou Elias. Agora, o mais engraçado é que Elias se levantou e disse assim: olha, no nome do Deus que eu estou na presença, no nome do Deus que eu vivo com Ele, cuja face eu estou, eu vou te dizer assim, ó, não vai chover e nem cair orvalho, segundo a minha palavra. Gente, eu nunca vi um homem tão ousado. Ele não disse, Chainã, segundo a palavra de Deus eu estou falando. Ele não disse em nome de Jesus, vai parar de chover. Não, querido. Quando você está na presença de Deus, quando você sabe com quem você anda, quando tu conhece Jesus face a face, você pode até usar o teu nome, porque você se transforma em uma pessoa igual a Ele. Você sabe exatamente o que Ele vai te apoiar, que Ele vai fazer. Sabe por quê, querido? Porque você conhece o coração dEle. Ele disse, cuja face eu estou. Querido, quem está com a face de Deus tem ousadia para mandar parar de chover, para mandar chover, para mandar levantar um morto, para mandar fazer tudo. Mas, querido, não é porque canta bem, não é porque prega bem, não é porque a igreja é bonita, é cuja face eu estou. Em que face vocês têm andado? Em que presença vocês têm andado? Você quer poder, autoridade, sabor, amor para essa vida, se levantar ousado aqui no Morro da Fumaça, ou na casa que você mora, mandar o diabo embora, mandar tudo para correr, dar ordem aos demônios, você tem que estar na presença do Senhor. Cuja face Ele está. De repente você corre de um lado para outro buscando socorro. De repente você vai lá, talvez você é uma pastora Nazaré de antigamente, você corria a tudo que tinha direito e até o que não tinha, para buscar socorro num casamento. Mas eu não sabia andar na presença de Deus. Porque quem sabe andar na presença de Deus, dá ordem até para a chuva não descer. Cuja face vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho, nem chuva. Segundo a palavra de quem que ele falou ali? Você tem coragem para fazer isso, amados? Você tem coragem de chegar lá numa empresa e ver tudo errado? Você tem coragem de mostrar os erros e dizer, olha, eu estou na presença, por isso eu estou falando assim? Você tem coragem de chegar em casa de alguém que está com câncer terminal e você tem coragem de dizer, olha, cuja presença eu estou, seja curado agora segundo a minha palavra? Você tem coragem, querido? Só tem coragem quem está na presença. Deus não trabalha com achismo, Deus não trabalha com ismos, Deus não trabalha com diplomas, Deus não trabalha com a tua razão. Se você atrair a presença de Deus, você não precisa de mais nada. Se você seguir o texto, pode ir seguindo o texto. Aí então Deus falou. Deus falou para ele assim, olha, ó, passa aí, Diego. Rapidinho, Diego. Depois veio a Elias a palavra do Senhor. Depois que ele deu ordem. Depois que ele disse, olha, Acabe vai se ver comigo agora, vai precisar de mim. Ele está fazendo tudo errado, não vai chover. Deus vai cerrar os céus. Segundo a minha palavra, não vai chover. Aí sabe o que Deus falou? Elias, tu falou, né? Agora o inimigo vai correr atrás de ti, Elias. Acabe vai te pegar. Querido, quando você está na presença de Deus, te prepara para os inimigos se levantar. Quando você está na presença de Deus, de fato, tu te prepara, porque Deus vai mandar tu se esconder embaixo das asas do Altíssimo, porque o inimigo vai ver que tu é ousado, que tu é corajoso e vai querer te derrubar. E veio a palavra de Deus e disse assim, retira-se daqui e te esconde. Porque tu falou algo, eu fiz, não vai chover, eu obedeci a tua palavra, agora tu te prepara porque Acabe vai te matar. Você está com coragem, querido, de ficar na presença de Deus? Eu estou nessa igreja há praticamente 10 anos e eu vejo muita gente frouxa, muita gente que larga a mão do arado, muita gente que não vai para frente, porque fica com medo do inimigo. Não está na presença, porque quando está na presença de fato, meu amado, tu se esconde quando Deus manda se esconder, tu sai da caverna quando Deus manda, tu vai para lá, tu vai para cá, tu vai para lá. Deus disse assim para Elias, você que está aqui nessa noite, que acha que Deus vai trabalhar da forma que tu queres. Deus disse assim, olha, tu pode ir lá para aquela caverna lá, tem uma fonte para tu beber água. A água não vai faltar para ti, tem uma fonte. Mas eu vou te mandar um garçom diferente. Esse garçom, ele está todo de preto, esse garçom. Não é o inimigo não, tá? Deus mandou os corvos servir Elias. Eu não sei o que tu está pedindo para Deus.
De repente, querido, vai chegar um corvo lá na tua casa essa semana e vai trazer a tua bênção naquela janela que tu nem espera. Porque Deus, ele é louco mesmo. Deus, ele é muito doido. Se você seguir, olha só, retira-se daqui e vai para a banda do Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está no Oriente do Jordão. Pode passar, querido. Beberás do ribeiro que eu tenho ordenado. Olha só, Deus, ele já ordenou a bênção para mim e para você. Deus, ele dá ordem para a bênção chegar na nossa vida, na minha casa, na tua casa. Ele dá ordem, querido, para a pombagira sair desse relacionamento. Ele dá ordem, ele já fez isso, querido. Mas você muitas vezes não recebe, ou eu não recebo, porque não obedecemos a voz do Senhor. Querido, se Elias não tivesse obedecido, o inimigo tinha pego ele. Jesus disse assim, olha, te esconde lá. Deus disse assim, te esconde lá, porque eu já tenho um ribeiro para te beber água. E eu também tenho uns garçom ali maravilhosos. Tu já pensou, querido? O garçom vinha de manhã. Passa lá, Diego. O garçom vinha do céu e servia Elias. Partiu, pois, e fez conforme a palavra de Deus. Os corvos lhe traziam o pão. Pode voltar. Pode botar no 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Sabe, amados, eu preciso falar para alguém que está aqui nessa noite. Para de correr atrás da máquina, querido. Aqueles que estão na presença do Senhor, o Senhor Deus sustenta. Aqueles que estão na presença do Senhor, não precisa correr atrás de riqueza nessa terra, querido. Tu pode estar escondido numa caverna, que Deus envia corvo de lá para te servir, querido. Sabe qual é a diferença, talvez, querido? É porque você não obedece. Ao mesmo tempo que Deus falou com Elias, ele foi para a caverna. Ele foi se esconder lá no ribeiro. Ele não perguntou, Deus, eu não quero comer da comida do corvo, Senhor. Eu quero no restaurante tal. Que nojo, Deus. É porque a gente quer que Deus trabalhe da maneira nossa. A gente quer que Deus faça da maneira nossa. Não, Senhor. Eu quero lá uma pizza lá de cima. Não vou fazer propaganda de pizzaria, né? Eu quero uma pizza, Senhor. Não, Senhor, corvo não, que nojo. Corvo mexe com defunto, Senhor. Eu quero uma coisa melhor. Não, querido. Quando a gente está na presença de Deus, só temos uma garantia, que nada vai nos faltar. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, Tu está comigo. Deus é tão louco, Rosângela, que Ele mandou um corvo servir. Você não entenda. Talvez você está aqui nessa noite e você diz, eu tenho isso porque eu conquistei com meus braços. Eu tenho isso porque, se não fosse eu lá, não ia vender. Se não fosse eu lá, a porta ia fechar. Se não fosse, querida. Eu te dou uma ideia não, querido, eu te dou um conselho, no qual eu vivo nele. Fique na presença de Deus, que Deus te sustenta. No vale, no monte, aonde que for, Deus te sustenta. Pergunta para o teu irmão, estás com falta de alguma coisa? Deus te sustenta. E Ele sabe exatamente o horário de trazer aquilo que necessita. Ele alimentava ele de manhã e à tarde. Exatamente, ele alimentava. Sabe, de repente você quer toda hora. Você tem horário para que Deus te abençoe. De repente você é o tipo de pessoa que quer que Deus te abençoe na hora X, no momento X. Querido, Deus vai te abençoar na hora que Ele achar que deve. Deus vai te dar o pão na hora que Ele achar que deve, não na hora que você quer. Deus não trabalha com filhos mimados, meu amado. E passa aí, Diego. Mas decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva. Ele tinha mandado parar a chuva. Secou o ribeiro. Oh, Deus! Oh, céus! Tá vendo? Olha! Eu sabia que eu tinha ido lá para a igreja, eu já estou lá na igreja faz 1 ano. Agora tu me abandonou, Deus. Agora eu morro de fome. Então agora eu vou tirar a minha palavra, vai ter que chover. Quando a fonte seca, quando a doença chega, quando as coisas não estão bem, em quem você tem confiado? Quando a fonte seca, quando a doença chega na tua casa, quando a falência chega, quando os inimigos te atormentam, quando o relacionamento não vai bem, quando a fonte secou de alguma maneira,
aonde você tem buscado recurso? Quem você tem ouvido? Não perca a conexão. Eu conheço também muita gente, Rogério, que ao chegar as circunstâncias adversas nas suas casas, ao chegar um levante do inimigo, um vento forte, sai correndo para tudo quanto é lado. Quando está tudo bem, eu vou para a igreja. Quando não está, eu vou para o Pai de Santo, para Iemanjá, para a procissão tal. Eu vou para qualquer lado. Deus já não resolve mais o meu problema. Por experiência própria, fica com Deus nos montes e fica com Deus nos vales. Quando a fonte secar, meu irmão, tu corre para onde? Se Jesus está dizendo na sua palavra em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cutuca o teu irmão e diz, não adianta correr para os lados. Jesus não é uma rótula que você fica andando em círculo. Jesus é o caminho. A fonte secou. Continuamos o texto. A fonte secou, Deus falou para ele, olha, a fonte secou, o garçom vai mudar. Eu arrumei outro garçom para ti. Já o corvo não vai te servir mais. O corvo não vai te servir mais. Mas eu tenho um garçom supimpa para ti. Uma viúva. Olha como Deus é louco, gente. Deus é louco demais. Tu vai até a cidade de Serepta e lá tu vai encontrar uma viúva que eu já te ordenei que ela vai te alimentar. Tu é louco? Tu tá ficando doido, né, Deus? A viúva tá morrendo de fome. Não tem nada para comer. É aquilo lá que vai me ajudar? Vai dizer que tu não ia falar isso. Porque nós entendemos Deus com a nossa razão. Nós entendemos Deus, que Deus, Ele vai enviar alguém com muita característica de santo. Ele vai enviar alguém poderoso. Ele vai mandar um anjo com uma varinha mágica e vai resolver as coisas. A gente não entende as loucuras de Deus. A gente não entende. Talvez, querido, aquilo que você veio buscar aqui nessa noite, se não for um corvo que vai te levar, é uma viúva que não tem nada que vai te ajudar. Porque da onde vem não interessa. Porque quando Deus manda, Deus manda. Quando Deus faz, Deus faz. Eu pregava aqui outro dia. Deus cria umas circunstâncias na nossa vida. Ele permite circunstâncias adversas. Ele permite muitas vezes a doença. Um relacionamento rachado. Ele permite muitas vezes coisas terríveis na nossa vida, fome de Deus, fome espiritual, simplesmente para mostrar que Ele é, querido. Sabe por que você não está fazendo quase nada? Porque tu quer fazer segundo o que tu pensa, segundo a tua forma humana. Deus não trabalha com a nossa forma humana. Talvez você está aqui e diz, olha, o meu recurso vai vir do banco tal. Olha, agora eu vou arrumar um empréstimo, agora eu vou fazer isso. Querido, eu te levo nessa noite a você estar na presença de Deus, que a solução do teu problema vem da onde tu menos espera. Eu quero tirar o teu foco nessa noite, te ajudar a tirar o foco daquilo que tu vê, porque quem tem fé de fato não precisa ver, só precisa crer. É por fé, meu irmão, é por fé que tudo vai se encaixar. Vai lá em Serepta, eu já ordenei. Deus já deu ordem, Sandro, para a tua vitória. Ele já ordenou alguém para levar a solução no teu casamento. Ele já ordenou alguém para resolver o teu problema financeiro. Ele já deu ordem. Quando Deus dá ordem, Ele dá ordem. Simplesmente obedeça, meu amor. De repente chegou um anjo na tua casa, te convidou para estar aqui. Obedeça. De repente, querido, essa semana alguém falou de Jesus para você. Obedeça. Vai lá, em Sidom, habita ali. Mora ali um pouquinho, Elias. Vai lá para Sidom e mora lá um pouquinho. Eu vou morrer de fome, Deus. Deus, eu não posso ir lá, eu vou morrer de fome e de sede, Senhor. Vai lá, Elias. Eu ordenei uma mulher viúva para te sustentar. Às vezes você precisa ir em lugar absurdo. Às vezes Deus nos leva a situações que parece que não temos solução.
Às vezes Deus nos leva a circunstâncias, sabe, escabrosas. Simplesmente para dizer, ó cara, tu não é ninguém, tu não é nada, porque se eu não te conduzir, tu não é nada. Porque muita gente quer Deus no meio, quer Deus junto. Eu te juro que eu aprendi uma coisa nesses anos de conversão. Eu quero Deus na frente. Porque quando Ele está na frente, eu não erro o caminho, meu filho. Quem tem te guiado? Deixa eu falar para alguém aqui nessa noite, eu não tenho medo de falar mesmo, que Deus manda. Quem tem te guiado? Tu não precisa de ninguém, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que morreu na cruz por você e por mim. Foi Ele que derramou aquele sangue lá. Foi Ele. Ninguém. Nenhuma alma penada. Que tem seita aí que consulta almas. Ninguém vai te conduzir, de fato, ao milagre, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então para de teimar com Deus e busque a face de Deus, a presença de Deus. Vai, Elias. Mora lá naquele lugar ruim, seco. Vai lá, fica lá um pouquinho. Habita lá, Elias. Eu já dei ordem para te sustentar, tu não vai passar fome não. Tu não vai passar sede não. E Elias chegou lá, e na porta da cidade, ele levantou-se e foi. Eu quero só deixar só um pouquinho aí, levantou-se e foi. Muita gente está aqui, tem escutado palavras, porque aqui em cima, as palavras são apregoadas. Né? Eu sei que muitas igrejas pregam a verdade também, mas todos os ministros que vêm para cá, têm pregado a palavra de Deus. Muitas pessoas têm vindo nesse lugar e têm escutado a palavra de Deus, têm escutado a ordem de Deus, mas não levanta, não vai fazer aquilo que Deus manda. Querido, Deus não vai fazer por você. Deus não vai pegar a solução lá e vai trazer de mão beijada para você. Você tem que se levantar, você tem que ter um esforço, você tem que fazer a tua parte. Mas tem muita gente que fica questionando, olha, o sol está quente, como é que eu vou lá? Olha, a vigília é 9 horas da noite, o que é que eu vou fazer lá? Olha, eu estou muito cansada, eu trabalhei demais. Tens trabalhado para quem demais? Tu tem feito para quem nessa terra demais? Porque ontem mesmo eu estava num velório com a minha amiga Jade, que tem uma empresa. E eu coloquei a mão no caixão, estava eu e ela e a Fran, e um caixão lindo, lindo. As alças muito fortes, bonitas. Eu coloquei a mão no caixão e eu disse para elas, olha o que essa menina está levando. Só isso. O que tu tens trabalhado nessa terra? Vai levar para quem? Para onde? Que direção tu tens buscado? O que tu tem feito aqui? Tu vai levar para onde? Pastor, eu não posso parar de trabalhar. Claro que não. Mas você não pode ser escravo do seu serviço? Você não pode ser escravo das suas coisas? Tem pessoas que têm tanta coisa que é escravo do que tem? Não desfruta nada porque não tem tempo? Um dia eu estava com um empresário em Criciúma, meu amigo. Nós estávamos lá no Rincão. E nós nos encontramos com ele no Rincão. E eu tenho uma casinha no Rincão, muito humilde, simplesinha. E eu amo aquela casinha que só tem 2 quartos, aleluia, não dá trabalho. E ele tem mansões e mansões e mansões. E eu perguntava para ele, ô Natal, eu soube que você construiu lá no Caribe. Construí. Construí lá numa ilha, ele falou. Eu tenho algo lá. Só que eu vou te dizer uma coisa, pastora. Eu cheguei à conclusão que eu só sou um e eu não posso desfrutar de tudo que tenho. Se eu passar o verão no Rincão, eu não posso passar no Caribe, porque eu só tenho 15 dias de férias do meu trabalho e eu não visito as mansões que eu tenho. Para quê? Sabe, nós temos que voltar à simplicidade de Jesus. Nós temos que voltar a comer um pão para 3. Eu não estou profetizando escassez para ti. Mas nós temos que voltar à simplicidade. Nós temos que acreditar realmente que Deus envia uma viúva, como envia um corvo, para nos sustentar. Nós temos que saber que quando nós estamos na presença dEle, Ele se move a nosso favor. Porque nós desejamos estar com Ele, então nós não precisamos fazer esforço. Tem muita gente fazendo esforço. Tu não precisa de esforço, você só precisa estar na presença dEle. Agora cutuca o teu irmão com o olhar de profeta e diz, dele. Presença dele.
não a Deus de Baal como Acabe tinha. E eles foram. Levantou-se e foi para Serepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traga-me um pouco de água. Quando dependia só da água, a viúva foi correndo, porque água ela tinha. Ela tinha água para dar. E ela foi correndo buscar a água. Ela foi. Quando chega alguém na tua casa que pede um copo de água, água é quase de graça. É verdade ou não é? Você dá. Agora, quando pede o que você não tem, o que você só tem para você, você já vira o negócio, o bicho já pega. É verdade ou não é, gente? É verdade? Quando você foi chamado por Deus, quando você é conduzido por Deus, e Deus manda dar um copo de água, tudo bem, você vai correndo. Mas quando Deus manda entregar a tua vida a serviço do Senhor, e entregar os teus bens, quando Deus manda ofertar algo maior, algo que você quer para você, aí o negócio pega. E ela foi. Pode continuar. Quando ela ia buscá-la, ele chamou de novo e disse: tá, mas tu traz também um bocado de pão contigo. Aí o negócio não ficou bom. Aí ela voltou e disse assim: olha, sabe o que está acontecendo aí, Elias? Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija, e eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e meu filho, a fim de comamos e morramos. Pode passar. Tudo bem, ele disse, não temas, vai como tu disseste, faz. Porém, primeiro, tu dá para mim. Deixa eu falar uma coisa que é princípio de Deus. Eu trago isso como profecia para a tua vida nessa noite. A primeira porção é do Senhor. Não queira satisfazer a tua carne primeiro. Não queira satisfazer os teus filhos primeiro. Não queira satisfazer tudo que te envolve primeiro. A primeira porção é do Senhor. Tem muita gente perambulando na igreja, trabalhando de anos e anos, de sol a sol, e não entende isso, que o primeiro é servir o Senhor, buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Descansa no Senhor teu Deus, e Ele considerará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. Querido, primeiro é do Senhor, primeiro é do profeta. Então, olha só que loucura, Ana. Tirar do filho para dar para Elias. Tirar da tua porção de casa para entregar na igreja. Para entregar para o profeta. Para entregar para a obra. E você ficar com migalha. Quando que a gente faz isso? A gente faz ao contrário. Quando a nossa barriga está cheia. Quando está tudo pronto lá fora na nossa casa. Estucada. A gente vai e dá migalha para Deus. A gente vai e dá o resto para Deus. E a gente quer tudo de Deus, mas a gente dá migalha para Ele. A gente quer achar uma forma, muitas vezes, de cultuar a nós mesmos. Vai, faz assim, como tu dissestes, viúva. Vai lá, prepara o pão. Exatamente como tu fizesses. Não tema, mas o primeiro bolo que tu vai fazer, o primeiro pedaço, é para mim. Tempo da tua vida, as primícias, o dinheiro, as finanças, a tua atenção, as tuas forças, a primeira coisa que você tem que fazer na vida é o Senhor. Ontem eu estava aqui num casamento. A gente casou ontem, a Michele e o Márcio. E eu falava para o Márcio que antes dele casar com a Michele já era do Senhor. Que ele invadiu uma propriedade do Senhor. Então, querido, muita gente está roubando de Deus, está gastando o seu tempo aqui na terra, está gastando tudo aqui, está com um depósito infalível aqui na terra, está com tempo para isso, tempo para aquilo, vai lá, mas a conta no céu está zerada. Porque é Deus, se sobrar tempo, Deus, se der, quando, não sei. O melhor é para mim, o melhor é para o meu filho, o melhor é para fulano, o melhor é para lá, e quando sobrar, é para Deus. Querido, se tu entregar nada para Deus,
Ele vai multiplicar o nada para você. Agora, se você entregar alguma coisa, havia lá em João 6, se eu não me engano, 6, 7, se eu não me engano, não precisa botar, havia um menino, Jesus estava pregando há muito tempo já. Ele estava pregando, João 6, 9, eu acho que é. Ele estava pregando há muito tempo, presta atenção aqui. E ali tinha uma multidão. E Jesus falou para os discípulos assim, vai e dá de comer para essa multidão. Como, Senhor, que nós vamos no deserto comprar pão? Aqui não tem padaria, não tem nada. O que tem aí? Pode colocar João 6, 9. Jesus disse assim, um discípulo falou assim, eis que está aqui um rapaz que tem 2 peixinhos e 5 pães. O que é isso para tanta gente? De repente, querido, chega alguém na tua casa, ou de repente alguém te liga, pedindo uma palavra de conforto, ou de repente alguém pede algo para você, ou de repente Deus diz assim, olha, agora eu quero que toda terça às 5 horas, tu sai do serviço, tu vai lá na igreja me buscar, eu quero te dar uma visão nova. Aí tu diz, é tão pouquinho, eu vou fazer isso, é tão pouquinho. Querido, nada começa grande, é buraco que começa grande. Às vezes você servir 10 minutos por dia para o Senhor, ou você parar a tua vida 10 minutos para ajudar alguém, Deus vai multiplicar coisas na tua vida, convicções, certeza, ministério. Deus vai fazer coisas grandes. Mas sabe, queridos, nós temos chegado na presença do Senhor. Tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Disse o discípulo, mas o que é isso para tanta gente? Continuando o texto, depois você vai ver. Deus mandou sentar todo mundo. Pegou aquilo ali da mão do menino que estava disposto a dar. Não pense que o que você tem é pouco para Deus. Não pense que aquilo que você tem é pouco. Deus, Ele quer esse pouco. Porque de repente você está pedindo para Deus multiplicar coisas na tua vida. Ajudar aqui, ajudar ali. E você é miserável com Deus. Você é miserável com Deus. De repente você diz, olha, eu estou ajudando uma pessoa só. Eu vou lá naquele homem toda semana e eu ajudo ele. Querido, isso para Deus é muito. Ele vai multiplicar muitas almas através daquele homem ali. Disse Jesus, fazei reclinar, sentar. E se vocês continuarem o texto, meu amado? Sabe o que aconteceu, querido? Sobrou 12 cestos de 2 peixes e 5 pães. Deus é louco. Deus é louco demais. Deus é tão louco, querido, que Ele diz mesmo, sabe? Acho que está em 1 Coríntios 2,14. Coloca aí. 1 Coríntios 2,14. Sabe, se você quer trabalhar com Deus da forma humana, viu, Sandra? Pastora Sandra, é isso? Se você quer trabalhar com Deus da forma humana, dessa forma bajulada, agora eu vou fazer assim porque Deus é assim. Agora nós vamos fazer assim, tá, Deus? Pega Deus como boneco e vai no lugar que você quer que Ele mude e dá ordem para Ele. Tá tudo errado, querido. Deixa essas loucuras de Deus te dominar e tu fazer a diferença nessa terra, querido. Pode te chamar de louco se o corvo te alimenta. Pode te chamar de louco se a viúva vai te levar comida. Não importa, querido. Aqueles que estão na presença são ousados. Aqueles que estão na presença fazem loucura mesmo. Sai de madrugada, liga de madrugada. Dá ordem às coisas. Aqueles que estão na presença têm ousadia, intrepidez e coragem. Muitas vezes eu penso assim, Deus, quantos ministros aí sentados, ou quantas pessoas que poderiam estar fazendo realmente o dobro do que eu faço? Mas, querido, não é um diploma, não é dinheiro no bolso que vai fazer alguma coisa na tua vida em relação às pessoas. Nem uma igreja bonita, mas é a presença do Senhor na tua vida. Quando você tiver, jovem, a presença do Senhor na tua vida, você pode estender a mão para um câncer e ele vai ser curado. Tu dá ordem ao câncer para sair da pessoa. Quando tu tem a presença do Senhor, tu chega num relacionamento onde que a pombagira está ardendo, onde que há traição, e tu dá ordem, pombagira, sai desse casamento agora. Quando você está na presença, querido, você sabe quem você é. Tem muita gente que não estão com a presença de Deus e já não tem mais uma identidade.
Não sabe quem são. Ah, o fulano está falando lá é bom, lá é bom, lá é bom. Ah, eu vou lá, porque lá. Não, querido. Precisa da presença do Senhor. Tu precisa da presença do Senhor. Sabe, eu não posso te ajudar, querido, se eu não tiver a presença do Senhor. Ora, o homem natural, falei para vocês que Deus é louco. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para elas são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Querido, quem que ia entender que um corvo ia alimentar Elias? Só um homem que estava andado no Espírito. Quem que ia entender que um dia, ainda tive a presença de uma pessoa essa semana, que começou a obra conosco, lá na olaria do Estor Macari? E essa mulher veio pedir ajuda porque ela se ausentou do Senhor e o diabo fez uma arruaça na vida dela. E ela sentou lá em cima no gabinete e ela disse assim: pastora, quem diria que lá daquele casebre sem chão ia ter uma igreja como essa? Deus é louco mesmo. Deus faz coisas além do que pedimos e pensamos. Deus não precisa do teu dinheiro, nem da tua força. Você que precisa de tudo dele. Ele usa situações adversas para que você entenda que ele não padroniza a tua bênção. Não vem numa caixinha vermelha com lacinho dourado, como Papai Noel. Deus não é um shopping center que você vem na prateleira, pega o que quer e se não gostar, troca. Deus não é assim. Agora eu tenho que te dizer uma coisa. E quando a gente está na presença dele, a gente não teme a nada. Porque se ele mandar a gente se esconder, a gente se esconde. E lá vem o corvo. Se a fonte secou, ele manda tu para outra cidade, tu vai. Porque lá tem uma viúva. Mas se você andar com essa mente natural aí, tu não vai entender nada. Né, Shaina? A mente natural. Pastor, eu não estou entendendo. Entra no espírito que tu entende, querido. A tua provisão pode estar vindo de uma viúva ou de um corvo essa semana. Eu não sei, querido. Eu só sei que vem. Eu só sei que vem e eu recebo, querido. Eu não padronizo como é que Deus vai me entregar, querido. Um dia falaram para nós assim: pastor, eu estou abrindo uma igreja em Morro Grande. Tu é louca? Tu é louca? Tem 10 igrejas na mesma rua. Eu disse: pois é. Mas Deus mandou, eu vou. Cadê o Morro Grande aí? Deus mandou, eu vou. Não tem problema. Se Ele te manda fazer algo, querido, Ele já financia. Vai para Serepta, volta lá para Serepta. Deus é bom? Volta lá em 1 Reis. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a vasilha não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você pode ajudar quando você não tem. Você pode dar a última coisa que você tem, porque não vai te faltar. Se foi Deus que está mandando tu fazer, você pode ir. Você pode fazer igual um dia, às 6 da manhã eu fazia uma campanha, lá na igreja de Criciúma, eu era apenas membro do pastor Toninho, eu limpava a igreja, eu gostava de lá servir, e um dia de manhã nós estávamos numa escassez financeira. Escassez financeira. E eu fui de manhã, eu fui do centro de Criciúma, até onde que ele tinha a igreja, lá na prefeitura. Eu ia a pé de manhã, já ia caminhando, e às 6 horas eu ia na oração. E eu tinha um dinheiro na minha carteira. E esse dinheiro era uns 5 ou 7 reais, eu não sei, porque na volta eu passava para comprar pão para as crianças que ainda ficavam dormindo. E naquela manhã, eu disse: Deus, eu vou dar isso aqui que eu tenho, é só o que eu tenho. Eu vou dar. Eu vou embora. Eu faço um pouquinho de bolinho com o restinho de farinha, com azeite, com o ovo que eu tinha na geladeira. Eu vou fazer, Deus, eles vão comer. Mas eu determinei, Senhor, na minha vida eu determino que nunca mais faltará dinheiro na minha carteira. Quer saber? Eu não gosto de mexer com dinheiro, mas nunca falta dinheiro na minha carteira. De nada eu tenho falta. Você pode entregar aquilo que você está segurando. Deus manda dizer para alguém nessa noite: para de segurar. Sabe por que tu está escasso desse jeito? Tu segura. Tu segura o servir o Senhor. Tu segura as coisas.
Tu padroniza. Se Deus não fizer da tua maneira, tu não vai fazer. Deus tem multidões aí para nós ganharmos. Deus tem coisas fortes para nós fazermos. Mas enquanto você ficar pegado nas coisas, como é que Deus vai poder te usar? Se tu não entrega a tua vida nem 1 hora por dia. Tu entrega 12 por serviço, 18 horas por serviço, mas tu não entrega a tua vida para servir ninguém, nem meia hora por dia. Como é que Deus vai multiplicar na tua vida algo se você não dá? Querido, quando não se dá, não há multiplicação. E quanto mais tu dá, mais tu recebe. Eu nego a minha vida. Deixei 3 filhos naturais. Longe de mim praticamente, porque eu não tenho tempo para eles. Mas olha quantos filhos a gente ganhou. Você tem que entregar. Se você não entregar, você não vai ter. E ela foi. E ela fez a botija. Vamos lá, passa para frente. Passa para frente. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Deixa aí. Não, pastora, mas olha só. A pastora falou. Não, tudo bem, eu até tenho a pastora como uma profeta nessa noite. Olha, mas se eu não ouvir uma trombeta do céu, eu não vou fazer nada. Eu quero ouvir do céu. Brada aí, Jesus. Se Deus não falar, está pensando que Deus vai falar de que forma com você? Através da palavra dele. E ele está falando. Para de mendigar, para de dar mendigagem para Deus. Para de se retrair, para de se fechar. Entrega tudo para o Senhor o que você tem. Vai sem medo, que tem corvo para te sustentar. Tem uma viúva naquela cidade para te ajudar. Habita na presença do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente Ele te descansará. Quando você esquecer, querido, quem você é, e viver na dependência de Deus, você não precisa mendigar mais nada. Ela fez conforme a palavra de Elias. Ela não ouviu Deus propriamente. Ela ouviu o profeta. Tem muita gente querendo ouvir tanta coisa, mas não escuta o profeta. Tem muita gente ouvindo tantas coisas aí. Pastor, o pastor lá. Ô pastora, mas tu não sabe, agora é o vídeo lá. Agora é fulano lá. Mas o profeta que está nessa noite te falando. Pode ir, que Deus vai te abençoar. Vai. Faz conforme nós estamos te orientando, diz o Senhor. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Ué, ela não tinha só um pouquinho? Ela não tinha só um pouquinho para comer com o filho e morrer? O que aconteceu? Diga assim para o teu irmão, porque é dando que se recebe. Você quer receber multiplicação e você não dá nada. Você não dá atenção, você não faz uma visita, você não oferta, você não dizima, você não ajuda. Pode passar, Diego. Da vasilha da farinha não se acabou. Da botija do azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Pastor Gaúcho, é aquilo que nós temos falado. O azeite não tem acabado. As finanças têm sido supridas. Porque tudo que Deus dá, Deus financia, querido. Essa semana, quando eu olhei a casinha terminada, e eu vi o Alex que vai pintar, né, com o Márcio. É isso? A gente vai botar umas cortinas lá, porque na verdade, não sei se a tinta vai parar na parede ou no chão. Tô brincando, Márcio. E nós estamos conversando sobre a casinha que faz mais ou menos um mês, que nós determinamos aqui no altar que nós íamos ter. Mas, querido, quando Deus usa uma ideia, Deus dá uma ideia, Deus financia. Só que nós temos que ser ousados o suficiente para crer que a provisão virá ou do corvo ou da viúva. E tem muito mais para Deus fazer. Aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que não o ouvido não ouviu, é o que o Senhor já tem preparado para mim e para você. Mas você tem medo? Você tem medo? Deus não trabalha com medrosos, querido. Deus trabalha com os corajosos. E não significa que nós sabemos. Significa que o Espírito Santo é que nos guia. E sabe, eu finalizo essa mulher. Quando Elias chegou para ela, ela disse, olha,
eu tenho um pedacinho, um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, e eu vou comer, fazer um bolo, vai comer eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Meu filho também vai morrer. Querido, cuidado que professa a tua boca. Cuidado mãe, cuidado pai, cuidado autoridade, cuidado o que fala a tua boca. Porque se você continuar a história, pode continuar, Diego. Depois que esse menino comeu, depois que a fartura chegou na casa, ele morreu. O menino morreu. Porque uma palavra de mãe, uma palavra de pai, tem muito poder, querido. Se você não tem a boca para abençoar, pelo menos fecha ela. Cuidado, querido. Porque as nossas palavras, querido, as nossas palavras, elas são plantas com raízes já formadas no mundo espiritual. Cuidado. De repente, depois dessas coisas aconteceu, adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele não teve mais fôlego. Pode passar. Talvez, querido, Deus ele já te deu uma abundância. Deus já te deu um monte de coisa. Deus está abençoando a tua vida. Mas há uma palavra proferida na tua boca que está matando outras coisas na tua vida. Está matando o relacionamento. De repente, homem, você tem tantas vezes magoado essa mulher e você hoje aqui está buscando avivar no teu relacionamento, mas você lançou uma palavra e essa palavra está matando o teu casamento. De repente, pai, mãe, você tem trazido o teu filho, orado, determinado, mas você não retirou aquela palavra de morte que você lançou na vida dele. De repente, você está com riquezas externas. De repente, Deus me manda dizer e eu não calo a boca. Que eu não tenho medo de você, eu só tenho medo se eu não fizer a vontade de Deus. De repente você está com abundância externa, já tem azeite na botija, tem pão na tua mesa, mas os teus filhos estão morrendo. A tua casa está ficando longe da presença. De repente, o que Deus te deu te afastou da presença de Deus. E você vai sair daqui. E você não entendeu nada e vai continuar naquela vidinha medíocre. Cuidado, querido. Porque não adianta nada ter azeite na botija, ter pão na mesa e ter o filho morto. De repente não é morto fisicamente, mas é morto espiritualmente. Quando eu me converti, eu tinha 2 filhos. E me disseram que se eu ficasse firme no Senhor, eu ia trazer minha casa para o Senhor. E vale da sombra da morte eu passei. E eles eram pequenos, bem pequenos. Um tinha 7 e uma tinha 2. E eu entendi que se eu continuasse na presença, eles nunca iriam morrer espiritualmente. E eu vivo isso hoje. 3 filhos e um marido na presença do Senhor. Cuidado. Cuidado! Cuidado! Não adianta dar o azeite para o filho. Não adianta dar abundância para o filho. Encher o estômago do filho. E ele ir morrer e ir para o inferno. Cuidado. Pastor, eu dei o celular da hora para o meu filho. Pastor, tu não tem nem só o tablet ainda não chegou no Brasil. Mas eu já mandei buscar. Pastor, eu não tenho noção. Meu filho já viajou até para o exterior. Tem dado Jesus para ele? Quando ele morrer, ele vai para onde? Esse filho morreu. E ela foi e entregou para o profeta. E sabe o que aconteceu, querido? O profeta teve que deitar em cima dele 3 vezes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez para avivar o teu filho, tu precisa fazer muitas coisas. Mas uma das coisas é colocar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo dentro dele com fôlego de vida. Senão ele não vai viver. E o profeta deitou em cima dele. Sabe, Arnaldo? E depois de 3 sopros do profeta, do espírito do profeta, ele viveu. E aí ela reconheceu. Ela reconheceu realmente o Deus que ele ia servir. Eu não quero, querido, falar mais nada. Mas pensa em tudo que foi falado essa noite aqui. Pensa, querido. Pensa, querido. Cuidado, querido. Cuidado com tuas palavras. Cuidado para não padronizar Deus. Não dizer, Deus, eu quero o restaurante tal. Eu não quero o corvo, Deus.
Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, querido. Se você está na presença, Ele só te dá uma garantia. De nada tu vai ter falta. Como Ele vai fazer? Da onde Ele vai tirar? Quem Ele vai levantar para suprir? Só Ele sabe, querido. Uma das coisas que você tem que fazer é obedecer. O ABC do cristão é obedecer. Por favor, Everton. Juro que eu vi. Tanta gente bonita, né? A gente acaba... Diga assim pro teu irmão, você está feliz? Diga assim, essa semana vai chegar um corvo lá na tua casa. E ele não vai trazer coisa morta não, viu? Ele vai trazer pão de Deus para você. Amém!